Claude ou Codex? Muita gente me pergunta sobre os dois e aqui eu quero mostrar para você quem que é o melhor. Eu separei aqui quais são as funcionalidades que cada um tem, a personalidade que influencia sim em como funciona e quais são os usos que a gente deveria fazer para cada um. Eu vou revelar aqui o que eu separei para cada um deles e eu quero que depois você me responda aqui qual que você acha que é melhor. Eu garanto que dificilmente você vai acertar a minha opinião sobre eles, tá? Então vamos começar aqui com a funcionalidade do Claude. Vocês conhecem bastante já o Claude, né? E eu anotei aqui, ele tem várias funcionalidades, mas eu anotei as principais que são diferentes entre o Codex e o Claude. Então, algumas das coisas que são mais diferentes no Claude que não tem no Codex é o Team Agents e Workflows. Então, como é que funcionam esses caras aqui? Basicamente, você tem vários agentes funcionando ao mesmo tempo e isso você não consegue ter no Codex. O Codex tem sub-agents, mas ele não tem esses swarm agents, que são esses agentes conversando um com os outros e acontecendo tudo de forma assíncrona. O que acontece aqui só é que, para quem sabe, já usou, torra token pra caramba e dá muitos erros de API no meio do processo e você acaba perdendo o tempo que eles ficaram trabalhando. Mas ainda assim é algo que só tem no Claude e é muito bom. Outra coisa que é uma funcionalidade que só tem no Claude e é muito bom, muito superior até hoje do que o Codex oferece, é o Claude Design, que é uma aplicação web online que você pode utilizar e no Codex não tem uma aplicação web online. Agora vamos ver o que a gente tem aqui no Codex que é diferente e ele funciona melhor do que o Claude. Então aqui a gente tem, eu botei duas coisas aqui. É claro que entre eles tem várias pequenas diferenças, mas essas são as que realmente fazem diferença no dia a dia. Para quem não gosta tanto daquela tela preta, aquele terminal, quando a gente vem aqui para o Codex, ele tem um aplicativo visual. Então, nesse aplicativo visual aqui, você não precisa estar na tela preta. Você tem ali menus, você tem todos os botões que você precisa. A conversação é como se você estivesse dentro do ChatGPT, só que com mais opções. Inclusive, ele tem um navegador próprio. E eu vou falar sobre a funcionalidade aqui que impacta desse navegador próprio, mas basicamente ele consegue navegar nas páginas sem precisar de um MCP, sem precisar você instalar nada. Ele já tem um navegador próprio que permite que a IA fique manipulando, revisando, navegando na internet. Outra coisa que ele tem, muito melhor do que o Claude, e aqui eu botei com uma funcionalidade a mais, porque realmente é algo além do que o Claude tem, é que você consegue ter o controle total do seu computador através do aplicativo ChatGPT. Quando você instala o Codex no seu computador, você pode escanear um QR Code e você consegue ter o controle total do seu computador pelo seu celular. Alan, mas isso tem no Claude? Não é igual. O Claude tem o Dispatch, onde você pode fazer com que ele solicitações para o seu computador, mas aqui você consegue controlar todas as sessões, você consegue controlar tudo, como se estivesse no computador, mas através do celular. E eu sei disso porque eu uso muito no celular também, ambos, e não tem comparação. Eu consigo ter o controle total como se eu tivesse no computador aqui no Codex. Agora vamos para personalidade. Aqui você já viu que existe diferença entre eles, sim, mas será que na personalidade existe diferença? Ah, mas por que eu vou me importar com a personalidade? Você vai entender agora. Porque a personalidade deles é completamente diferente e isso faz toda a diferença quando você vai utilizar IA. Então vamos pegar primeiro o do Claude. Você já conhece a personalidade do Claude e aqui eu vou ter que falar bastante dela porque ele é o falastrão empolgado. Como assim, Alan, falastrão empolgado? Se tivesse um disque, o Claude ele ia ser o I. Ou seja, ele gosta de falar, de escrever. Ele vai criar relatórios gigantescos. Você vai falar uma ideia para ele vai se empolgar. Quem aqui que está assistindo esse vídeo que já não teve aquele momento que você estava criando alguma coisa e o Claude disse, meu Deus, isso é maravilhoso, você vai ficar bilionário, isso aqui vai ser ninguém, eu nunca vi um prompt tão bom, eu nunca vi nada tão incrível quanto isso aqui. Então ele é falastrão e empolgado. Isso é ruim? Depende. Você vai perceber aqui que tem muita coisa que ele é bom para fazer assim. Mas quando você precisa de algo daí mais certeiro, menos falastrão, pois é, esse cara aqui é o Codex. Porque o Codex, ele é o nerd autista. Como assim, Alan? Nerd autista? Ele não consegue entender sarcasmo, ele não consegue entender as nuances humanas. Já o falastrão aqui, o Claude, ele entende tudo. Por isso que o Claude é tão bom para escrever copy, enquanto o Codex é horrível. Porque o Codex, ele é muito direto, ele é muito nerdzão de ficar analisando tudo, muito analista, e ele não consegue entender as nuances humanas muito bem. Então, se fosse no Disc, por exemplo, ele seria um Czão, ou seja, que ele é super analista. Aqui a gente tem duas personalidades totalmente diferentes. Alan, mas isso é só mudar o prompt? Não. O modelo foi treinado de formas diferentes.
No Claude, na Anthropic, a Anthropic está tentando criar uma personalidade, está tentando criar uma persona. E por isso que o Claude ele tem, parece, essa alma. Já no Codex, eles tentam cortar isso do Codex. Eles querem que ele seja muito bom para código, e é isso, e ele tem que executar o que tem que ser feito. Então ele é o nerd autista. Então a gente tem duas personalidades diferentes que conectam diretamente agora no uso. Porque eu sabendo que eu tenho essas personalidades, esse tipo de personalidade, isso vai se refletir no uso. E se você está percebendo para onde eu estou indo para um caminho onde não necessariamente é um versus o outro. Sim, para algumas coisas um vai ser melhor, para outros, dependendo do seu trabalho, e eu vou falar sobre isso aqui, talvez não vale mais a pena assinar o Claude, vale mais a pena assinar o Codex. Se de repente você tem que trocar do Codex para o Claude, ou talvez usar os dois, e eu vou te mostrar aqui no final do vídeo qual que eu aconselho para você. Vamos agora abrir o Codex. O que esse cara é bom? Quando é que tu usa esse cara aqui? Eu uso o Codex principalmente, especialmente para revisão de código. Por que, Alan? Porque revisão de código é muito teste, é muita refatoração que vai sendo feita e ele é extremamente econômico. O Claude, ele é um beberrão. O Claude, você começa a conversar com ele e daqui a pouco você está sem crédito. No Codex, a gente consegue fazer com que rode por muito tempo os testes, e como ele é um nerd autista, o que acontece é que ele fica analisando aquele código diversas vezes. Ele é muito criterioso com cada elemento, com cada teste. Já o Claude, quando ele percebe que aquilo vai ser tedioso, chato, ele dá aquele jeitinho. Vamos olhar também o Codex aqui, o Claude na verdade, do ladinho aqui do Codex, para a gente poder ir profissionalmente e definir quem que vence essa batalha aqui. Se ele é falastrão e ele é empolgado, a escrita criativa nele é muito boa. Ele é muito bom para escrita criativa. Então qualquer coisa relacionada a copy, a campanha de marketing, a um texto, a uma revisão de um contrato onde você quer que a nuance ali, as nuances humanas, né, de como você vai se comunicar, etc. Você vai criar qualquer texto que seja criativo, que não seja um texto de análise, de revisão, cara, não existe comparação. Você não quer o Codex escrevendo isso, você quer o Claude. Quando a gente vai para planejamento, brainstorm, o Claude é maravilhoso, porque ele vai expandir suas ideias, ele vai querer falar um monte sobre aquilo. Aqui o Codex, ele é muito, assim, eu acho que isso aqui não vai dar certo, por causa disso. Ah, isso aqui, a gente precisa desse aqui e desse aqui. Ou seja, ele é chato, ele é aquela coisa assim, é binário, é 0 ou é 1. Já não, o Claude é um arco-íris. Tem todas as opções, todas as coisas para você e ele vai te dando um monte de referências, um monte de ideias. Então, para planejamento, brainstorm, ele é maravilhoso. Só que daí a gente entra aqui também. Ah, então tu não usa o Codex para planejamento? Eu uso para revisar o planejamento do Claude. Por quê? O Claude vem cheio de arco-íris. Vem cheio de coisa que, na verdade, nem precisava ter, ou que vai dar muito mais trabalho do que gerar resultado, ou que nem tem como fazer. E esse cara é o cara que vai passar a tesoura, ele vai cortar tudo e vai dizer, ó, vamos fazer isso aqui é um MVP mínimo, a gente consegue entregar isso aqui em 1 hora, eu posso deixar rodando. Então, eu uso os dois. Na primeira etapa de brainstorm, eu uso o Claude, no momento de revisar tudo, eu vou usar o Codex. Outra coisa também é design. Então, como ele é o arco-íris, né, ele pensa de forma mais abstraída, o Claude, ele consegue criar designs melhores. Então, toda vez que você precisa de um design novo, vem com o Claude, que ele tende a ser sempre melhor. Agora, quando a gente vai aqui para o Codex, ele é confiável. Se a gente vai olhar para um falastrão, né, para um isão do DISC, alguém que é super empolgado, é aquela pessoa que é inconsistente muitas vezes, né? De manhã tá super empolgada, de tarde já não tá mais. A diferença é que quando a gente vai olhar para esse autista nerd aqui, e aqui eu não tô falando mal de autista ou alguma coisa do tipo, eu tô falando só que a personalidade dele é bem assim binária, ele é consistente. Pensa no Sheldon Cooper aqui no Codex, ele é a mesma coisa consistentemente. Então, quando a gente vai olhar para isso também, nos períodos de rodar para o longo prazo, a gente tem duas coisas que fazem com que ele seja perfeito para rodar por longos períodos. Por exemplo, eu já tive atividades de testes e refatoração de código que rodaram por mais de 40 horas com o Codex. Eu cheguei a testar com o Claude a mesma atividade. Primeiro que ele deu vários erros de conexão com o API, mas mesmo se ele tivesse conseguido rodar, ele rodou ali durante 1h30 por aí, não fez todos os testes, não revisou tudo o que o Codex ficou revisando. Outra coisa também, ainda em design, o Codex não é que ele é ruim em design. Ele é bom para uma coisa de design. Ele é muito bom para testar a consistência do seu design system e também adaptar o que você criou para todas as telas. Por quê? Lembra? Ele tem navegador próprio. Ele fica navegando entre as telas, mudando o viewport, né, mudando a tela para poder testar em todas elas. Então o que acontece? Ele é muito melhor para poder revisar e ajustes de design. Ele não é bom para criar novos elementos de design, aquele novo formulário, aquela nova
página, aquela nova animação. Não, o Codex não é bom para isso, pelo menos por enquanto, mas ele é excelente para poder fazer com que todo o teu sistema esteja a mesma cara, esteja usando o mesmo design system, que ele funcione no iPad, no celular, no computador. Então, quando a gente olha para esse cenário inteiro que você está vendo aqui, quem que é o melhor? É o Claude ou é o Codex? Depende. Depende do que você vai usar. Por exemplo, se você é um advogado, eu usaria Claude para revisão dos contratos. Por que, Alan? Porque ele consegue entender nuances, ele consegue entender como a gente pensa como humanos. O Codex não consegue fazer isso. Se você vai utilizar para poder fazer uma análise de uma copy, de escrever algum criativo, você não vai usar o Codex, você vai usar o Claude. Se você quer criar um design melhor, uma página, uma landing page bonitona, você não vai usar o Codex, você vai usar o Claude. Agora, se você precisa de código bem escrito, o Claude escreve também código, escreve, só que se você quer ter certeza que aquilo vai funcionar em produção, que aquilo ficou bem testado, é o Codex. Se você quer consistência de design, é o Codex. Se você quer deixar um agente orquestrando os teus outros agentes durante horas e horas e talvez dias, é o Codex, porque a API dele não cai, ele é consistente, ele consegue ficar revisando tudo. Então, Alan, tu usa mais o Claude ou o Codex? Eu uso os dois. É como perguntar para mim assim, Alan, tu usa o garfo ou a faca? Eu uso os dois são importantes. Mas hoje eu tenho utilizado muito mais o Codex, especialmente pelo fato dele ser confiável, ele poder trabalhar por longos prazos e eu não precisar ficar na frente do computador conferindo se a API caiu ou se deu algum erro com o Claude. Então o que eu faço é que eu boto esse cara aqui, o Codex, para gerenciar o Claude. E se você quer ver como eu faço isso, quer que eu faça um vídeo explicando como é que eu faço o Codex, ser o chefe do Claude, então comenta aqui embaixo e eu gravo esse novo vídeo para você. E aí, gostou? Entendeu? Comenta também aqui qual que você usa. Você usa mais o Claude, mais o Codex? Você vai mudar? Te vejo no próximo vídeo.